Como vão todos vocês? A paz, tudo bem? Então, nós estamos começando esta segunda semana de batalha espiritual e libertação e nesta semana nós vamos tratar sobre os jugos espirituais, tá bom? E hoje eu gostaria de começar com o Salmo 38 e o versículo, eu quero ler o versículo 4, que diz, Salmo 38, que diz assim: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Você percebe que aqui o texto, o Salmo diz que as cargas, elas são muito pesadas para nós. E como nós vamos falar sobre jugos e cargas, eu só gostaria de, assim, conceituar cada um deles, para que você possa entender exatamente o que vai acontecer na sua vida essa semana. Então, jugo é controle, jugo é domínio. Lembra o que foi pregado na mensagem de domingo, não é? Que o jugo são controles, são domínios que existem muitas vezes sobre nós. Algumas pessoas, elas não são felizes na libertação, elas não conseguem ter uma libertação total, porque há um tipo de controle, um tipo de jugo sobre elas que as impedem de avançar. E as cargas são fardos, né? As cargas são fardos pesados que são colocados sobre nós, que muitas das vezes são utilizados até pelos espíritos das trevas para manipular a vida de algumas pessoas. Então, nesta semana de batalha espiritual e libertação, eu quero falar sobre jugos emocionais, que é o nosso tema de hoje, e falar sobre o fardo dos sentimentos, tá bom? E para começar, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá? Eu vou ler novamente o texto do Salmo 38, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Fardos e cargas sempre são pesados quando estão sobre nós. E aí talvez você pense assim, pastora, mas os sentimentos humanos, eles fazem parte da nossa vida. Como que eu posso discernir, compreender, traduzir quando um sentimento que há no meu coração, que domina a minha vida, quando que isso é uma carga? Quando que isso é um fardo que passa a ser um jugo de domínio e de controle sobre a minha vida, ao ponto de trazer transtorno, trazer sofrimento, me impedindo de avançar. Olha, você tem razão em algumas coisas. Os nossos sentimentos, eles fazem parte da nossa humanidade. Deus nos criou com sentimentos. Nós temos sentimentos, alguns negativos, como por exemplo, sentimentos de tristeza, sentimentos de raiva, algumas vezes de frustração, de desespero, não é? Quem nunca sentiu isso? Alguns sentimentos são bons, eles nos ajudam em muitas coisas, como os sentimentos, por exemplo, de felicidade, sentimentos de alegria, de amor, de gratidão, de esperança e outros sentimentos. Mas olha, preste atenção. O que é que Deus diz sobre os sentimentos? Os sentimentos estão em nosso coração. O que a Bíblia fala sobre os nossos sentimentos? Em Provérbios 28, versículo 26, diz assim: que o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria ficará salvo. Perceba uma coisa,
que esse texto que eu li, ele diz que há pessoas que confiam, que se deixam dominar, que há pessoas que elas estão debaixo de um controle, onde quem manda sobre ela são os sentimentos do seu coração. E a Bíblia diz que os sentimentos, eles são enganosos, eles são flutuantes, eles se modificam. Quantas pessoas são movidas pelos seus sentimentos? Quantas pessoas tomam decisões erradas baseadas numa raiva momentânea, numa frustração momentânea, numa mágoa que está dominando o seu coração? Elas não conseguem resistir. E é aí que eu quero que você reflita e discirna junto comigo. O problema dos sentimentos não são os sentimentos em si, mas é quando eles se tornam um mecanismo manipulador, dominador da nossa vida. E quem está dominando isso, quem está controlando isso, são os espíritos das trevas, porque eles já perceberam como que aquela pessoa, que pode ser você, como você, não consegue dirigir a sua vida se não for baseada nos seus sentimentos. E aí nós precisamos pensar, quando é que um sentimento se torna uma carga tão opressora sobre a minha vida, tão controladora sobre a minha vida, ao ponto que isso começa a destruir, começa a trazer transtorno, começa a trazer problemas em todas as áreas da minha vida pessoal. A primeira coisa que você precisa pensar é quando esses sentimentos, eles trazem transtorno nos seus relacionamentos. Quando sentimentos te tornam escravos de outras pessoas. Por exemplo, quantas pessoas se deixam explorar sentimentalmente por um filho, por um marido, por uma esposa, por amigos, por familiares. Quantas pessoas se deixam explorar? Elas não conseguem dizer não, elas não conseguem dar um limite, elas não conseguem colocar as pessoas, cada uma no seu devido lugar. E muitas das vezes elas têm muitos prejuízos em todas as áreas. E a razão disso é porque ela é dominada por um sentimento de exploração pessoal, sentimento de dependência da aceitação de outros. Muitas pessoas, porque elas têm dificuldade de se sentirem aceitas por outras, algumas pessoas elas pagam um preço altíssimo. Elas têm prejuízos pessoais, emocionais. Elas chegam a trazer prejuízo sobre a vida delas, porque elas querem agradar os outros para serem aceitas. E aí você precisa entender que isso não é normal. Pessoas que são dependentes da opinião dos outros. Lógico que precisamos respeitar a todas as pessoas, mas uma pessoa não pode dirigir a sua vida, viver a sua existência, tendo que pesar, em primeiro lugar, a opinião, o que os outros pensam, o que os outros vão dizer, e chegar ao ponto de destruir os seus relacionamentos, de viver uma vida amargurada, porque nunca consegue dizer o que pensa, nunca consegue viver o que verdadeiramente acredita, as suas crenças, porque elas são manipuladas pelos seus sentimentos, são escravizadas pelos seus sentimentos de necessidade de serem aceitas, necessidade de agradar. E isso vai se tornando sobre elas uma carga muito pesada. Sentimentos podem se tornar cárceres, onde as pessoas
elas ficam aprisionadas. Elas pensam que estão livres, mas não estão. Porque dentro de um cárcere, uma pessoa também pode caminhar, ela pode andar, mas ela não tem domínio, nem liberdade, nem controle sobre a sua própria vida. Julgos emocionais colocam sobre nós fardas, colocam sobre nós muitas cargas de sentimentos que podem se tornar carcereiros muito cruéis sobre as nossas vidas. E eu quero falar de alguns aqui, de alguns cárceres. Cárceres movidos pelos sentimentos. O cárcere dos sentimentos de culpa. Quantas pessoas são consumidas pela culpa de algo que fizeram no passado, de algum comportamento que elas escondem, algum sentimento que elas têm, alguma decisão que tomou e deu errada, e quando elas se lembram disso, elas se sentem muito culpadas. Essa culpa se torna um cárcere, tira o sono, tira a alegria, mina completamente o ânimo, o otimismo, a fé, a vontade dessa pessoa seguir em frente. Um outro carcereiro é o carcereiro da mágoa. E isso acontece quando nós ficamos feridos pelo que os outros nos fizeram. É lógico que nos relacionamentos nós vamos sair feridos às vezes por alguma coisa que alguém disse, por uma decisão que nos contrariou, por alguém que traiu ou que trouxe uma palavra mais dura, que feriu, ou teve um comportamento que isso trouxe transtorno sobre a sua vida. É lógico que isso pode acontecer, mas a mágoa, ela é uma ferida. É uma ferida muito perigosa. Sabe por quê? Porque ela vai corroendo a pessoa por dentro. Ela aprisiona, ela não deixa a pessoa sentir alegria, não deixa a pessoa avançar, não permite que essa pessoa viva coisas novas, que essa pessoa tenha alegria de fazer novos projetos, porque todas as vezes que ela tenta ressignificar algo na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, vem aquela mágoa, aquela lembrança, por algo que alguém fez, por algo que não deu certo. Há pessoas que ficam aprisionadas por causa de ambientes de trabalho onde elas passaram, ambientes de escola, ambientes de familiares, aquilo que o familiar fez há tanto tempo. Passam-se os anos e a pessoa continua encarcerada por aquela mágoa. E aquela mágoa é uma ferida. E ela vai corroer. E ela vai se tornando um fardo pesado e é um jugo manipulador das trevas, muitas das vezes, sobre as nossas vidas. Um outro jugo, uma outra carga que se torna um cárcere na área dos sentimentos é o medo. Há muitas pessoas que, por causa do seu passado, por causa das suas falhas, elas ficaram tão frustradas que elas não conseguem continuar, não conseguem ressignificar suas vidas, não conseguem sonhar, elas não têm visão para o futuro e aquilo impede a pessoa de caminhar. Sabe, o medo, ele é essencial à nossa vida. Por exemplo, o medo, ele nos protege, porque ele é algo que vai nos impedir. Por exemplo, você vai atravessar uma rua e por medo de ser atropelado, por cautela, você vai olhar várias vezes. Esse é um medo natural, é um medo que nos faz existir, é um medo que preserva a nossa vida. Mas há um medo que ele é uma ação manipuladora das trevas, que nós não soubemos lidar em algum momento da nossa vida,
com algum tipo de frustração, com algum tipo de decepção, com a falha de alguém, ou pela mágoa que há em nós, ou pelo rancor, ou por uma lembrança amarga. Esse medo coloca dentro de nós impedimentos de crescimento, de avanço, de prosperar, se tornando um cárcere muito cruel. E as pessoas, elas não conseguem enfrentar. Elas sabem que aquilo está ali, mas elas não conseguem enfrentar e elas passam anos e anos paralisadas na mesma coisa. O último cárcere dos sentimentos, que se tornam uma carga muito pesada, um fardo muito pesado sobre nós e que é um jugo manipulador, é o cárcere da decepção e frustração. Sabe quando você tem aquele sonho, você tem a visão de algo que você desenhou para a sua vida, você fez um projeto muito bonito sobre alguma coisa da sua vida, para sua família, para seus filhos, para sua vida ministerial, para o seu trabalho, mas aquilo não aconteceu. E aí você se frustrou, você se decepcionou. Se você não conseguir sair desse cárcere, desta situação, ficar livre desse sentimento e permitir que a frustração e a decepção dirija e tenha controle sobre a sua vida, você vai permanecer nesse cárcere. E aí vem sempre com medo de fazer algo e se frustrar novamente, de sonhar e se decepcionar novamente. Então, nós precisamos entender que os sentimentos fazem parte da nossa existência, Deus nos criou com sentimentos, porém, os sentimentos, se nós não entregarmos cada sentimento ao Senhor, se nós não permitirmos que o Espírito Santo trate conosco, e como no dia de hoje nós estamos tratando sobre julgos sentimentais e os fardos emocionais colocados sobre nós, se você não souber lidar com isso, se você não buscar hoje libertação, a sua vida continuará parada, estagnada, com problema, frustrada, como tem sido até agora. Então, eu gostaria de concluir perguntando para você algum fardo emocional sobre você? Durante a ministração, você percebeu que existem sentimentos de frustração, de raiva, de mágoa, de culpa, de medo ou qualquer outro sentimento que tem sido uma carga muito pesada sobre a sua vida? Eu quero ler um texto do Salmo de Davi que ele diz: tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Você não precisa ficar nesse cárcere. Você não precisa continuar carregando esta carga que o inimigo tem usado de forma muito violenta para manipular a sua vida. A palavra de Deus diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se você entendeu tudo o que você ouviu, o Espírito Santo falou com você, que há cargas muito pesadas sobre você, e que apesar de você ter muita fé e de você buscar muito a Deus, você não consegue se livrar e caminhar dessas cargas emocionais. Então, nesse momento, eu quero muito orar com você. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e, colocando a mão no seu coração, vai ser um sinal, um símbolo que é o Espírito Santo que está tocando aí. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida desta pessoa, deste meu irmão e desta minha irmã, esta carga, este fardo de emoções que tem manipulado, que tem dominado, controlado essa vida, que tem impedido que essa pessoa cresça, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa prospere, mas ao contrário, tem sido lágrimas, tem sido muita frustração, muita dor, muito sofrimento.
Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que hoje é dia da libertação chegar. É dia em que todos esses carcereiros que estão dominando a sua vida, eles soltem você. E esses cárceres sejam abertos para que você saia livre, desimpedido, para viver todos os sonhos de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba a libertação, receba a graça e o amor de Deus para viver uma vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa receber pela fé essa oração e que você possa entender que você não precisa ser manipulado e controlado por esses sentimentos. Que você pode entregar cada problema, cada coisa da sua vida ao Senhor e o Espírito Santo, Ele vai cuidar. Que não se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a sua mágoa, sobre a sua frustração, mas que cada coisa seja tratado aos pés de Jesus. Eu desejo que você tenha uma noite abençoada e ainda hoje você também vai receber a oração da noite e nós vamos terminar essa noite debaixo da paz e da graça do Senhor Jesus. Então eu me despeço, até amanhã e amanhã nos encontramos novamente. Deus te abençoe.